Uma mulher de meia idade a parou com cuidado. Senhora, está sozinha? Sim, eu e Deus. Ninguém mais. Tem fome, sede? Sim, sinto fome. Pois venha comigo, terá o que comer. Para onde quer me levar? Fique tranquila, é para a igreja que frequento, terá tudo o que precisa lá. Igreja? Jamais entrei em uma igreja. Pois para tudo tem uma primeira vez. A mulher segurou as mãos de Edith e a conduziu calmamente. Onde estão seus filhos? Minhas filhas abandonaram-me. Por Deus, eu sinto muito, senhora. Como se chama? Nancy. Senhora Nancy, terá um prato de sopa quente e poderá banhar-se. Tem lugar para dormir? Tenho, mas não quero voltar mais lá. Meus perseguidores estão todos lá. Jamais voltarei. Jamais. Eu entendo. Pois pode dormir em um de nossos abrigos. Venha. Seu sofrimento acabou. Edith seguia pela rua amparada pela mulher, ao lado de inúmeras entidades inferiores que seguiam seu rastro. Lucy conseguiu um apartamento pequeno a 2 quadras do apartamento de Thomas. Viam-se todos os dias, até que em uma noite de outono, Thomas teve coragem de dar o próximo passo. Estavam no apartamento de Lucy onde separavam alguns livros que serviriam para um exame que Thomas teria dali a 2 dias. Dividiam uma taça de vinho branco. Lucy, largue esses papéis. Preciso lhe falar. O que houve? Está pálido. Sente-se bem? Estou bem, quer dizer, eu acho. Pois está preocupando-me, Thomas. Vem cá. Thomas se levantou e conduziu Lucy a fazer o mesmo. Escute-me, tenho pensado nisso desde o dia em que deixou meu apartamento para voltar para a casa de Laura. Pois tem pensado bastante, então. Sim, muito. Fale, por Deus. Lucy, quer se casar comigo? Thomas ainda lhe segurava as mãos. Esteve pensando nisso todo este tempo. Sim. Achei que talvez fosse cedo demais, sendo que por mim, teria lhe dito isso em Nova Orleans, quando deixamos o cemitério. E eu teria aceitado, Thomas. Sabe bem que eu teria aceitado. Lucy beijou Thomas apaixonadamente. Há alguns meses não se imaginava uma mulher casada, mas naquele momento, era tudo o que desejava, ter Thomas como seu parceiro de vida. Sabe bem que já poderíamos estar vivendo juntos, não sabe? Quero que moremos juntos como marido e mulher. Sei que não se importa com as línguas ferinas desta cidade, mas eu não quero que fiquem falando de você pelas costas. Meu protetor. Sempre foi meu protetor, Thomas. Nada disso. Apenas amo você e quero que tenha tudo que a vida pode lhe oferecer. Já pensou em uma data, Sr. Thomas? Não pensei na data, mas gostaria de sugerir o local. Onde pense em me levar ao altar? Na Catedral de São Luís. Está pensando? Sim, gostaria que nos casássemos em Nova Orleans. O que me diz? O que posso lhe dizer? Lucy estava comovida. É perfeito. Thomas, é perfeito. Tem o problema da locomoção de sua família, talvez não gostem de ideia. Mamãe está na Espanha há anos com seu novo marido. Os únicos tios com quem sempre tive contato são tia Elizabeth e tio Andrew, ainda assim por Laura. Meus primos vivem espalhados pelo mundo. Preocupo-me pelos seus. Pois ainda tem mais parentes que eu. Tenho a minha prima e 2 amigos. Não poderei contar com minhas amigas. Não são do tipo que sairiam de Paris para estar em Nova Orleans. Pois, em compensação teremos Sra. Cecily e Sr. Mason. Mal posso esperar para revê-los.
Eu tampouco. Pois telefonarei para Mary e lhe darei a boa nova. Ela pode ajudar-me com a igreja. O que me diz? Laura tem falado com ela. Não muito, as chamadas são deveras instáveis. Na última vez que se falaram, foi quando Mary contou de Joane, que havia resolvido ficar com ela. Já tem algum tempo. Ficará feliz com nosso contato. Prefere casar-se no cemitério. A expressão de Thomas mudou bruscamente, e está falando sério, Lucy. Por Deus, não. Devia ver sua cara. Pois se eu tivesse pensado um pouco mais, por certo teria seguido com isso. Fico feliz que eu me conheça tão bem. Lucy aproximou-se de Thomas, beijando-o mais uma vez. Lucy e Thomas escolheram o almoço de domingo na mansão dos Ward para dar a notícia. Laura e Jonathan foram convidados para serem os padrinhos e aceitaram prontamente. A data escolhida foi 28 de outubro. Dali a um mês. Crê que conseguiremos providenciar tudo, Lucy. Por isso Thomas e eu vamos para lá daqui a 2 semanas. Será tempo suficiente. Mary disse que não terá problemas quanto à igreja, tem muito boa relação com o padre de lá. Ontem consegui falar com Cecily e Sr. Mason e amanhã comunicarei tia Elizabeth e tio Andrew. Thomas já falou com seus amigos. De quantos amigos fala, Thomas? Uina demonstrou certa preocupação. Somente Dão e Trevis. Lucy, não vai comunicar a titia. Foi a primeira pessoa que telefonei após falar com Mary, mas não consegui completar a chamada. Não se preocupe, mamãe não é apegada a tais protocolos. Então Mary se ofereceu mesmo para dar a festa. Sim, Jonathan. Estava tão empolgada que não tive como negar. Aliás, devo admitir que adorei a ideia. Sinto pelo transtorno que será a locomoção. Transtorno algum, Thomas. Alugaremos um carro especialmente para este fim. E um motorista também, meu amor, afinal, Sam irá como nosso convidado, estou certa. Sim, claro. E Charles também ficará feliz em participar desse momento, Thomas. Sem dúvida, a mim me alegrará muito sua presença. Alugaremos 3 carros, creio ser suficiente. Deixarei essas questões resolvidas antes de ir. De que fala, Lucy? Sou não o padrinho deste casamento. Deixe que me encarrego disso. De jeito nenhum, Jonathan. Já está fazendo muito antecipando minhas férias. Concordo com Thomas, não faz sentido deixá-lo encarregado deste assunto. Thomas, sabe bem que tenho pessoas que podem cuidar disso facilmente, não me dará nenhum trabalho. Vão e preocupem-se com a cerimônia e a festa. Dos convidados, cuido eu. Jonathan tem razão, Lucy. Terão muito trabalho pela frente. Mary está tão cheia de ideias. Johnny ainda está lá? Laura tentou manter a naturalidade no tom de voz. Sim, está e provavelmente estará no casamento. Tem algum problema quanto a isso? Não, não tenho. Fique tranquila. Jonathan olhou para a esposa orgulhoso. Sabia que Laura estava sendo sincera. Por falar nisso, Thomas viu Edith dia desses. Onde a viu? Thomas mostrou-se pouco confortável em responder a pergunta de Laura. Thomas, está tudo bem. Este assunto está resolvido para mim. Havia em condições deploráveis, Laura. Deploráveis. Senhora Edith se transformou em uma pedinte. Anda suja e maltrapilha. Ainda falava sozinha, não foi o que viu? Sim. Algumas pessoas riam dela, outras fugiam amedrontadas. Que cena! Que cena!
Laura baixou a cabeça e continuou sua refeição. Jonathan segurou sua mão com firmeza. Bem, voltemos a falar dos preparativos. E quanto ao seu vestido, Lucy, já tem algo em mente? Em realidade, pensei em comprá-lo em Nova Orleans. Excelente ideia. Será uma linda noiva, Lucy. E você, uma madrinha exuberante. Não é, Jonathan? A mais exuberante de todas. O clima do almoço se estendeu por todo o dia. Laura estava feliz com o casamento da prima e ver Mary novamente era algo que lhe redobrava o ânimo. Não se sentia desconfortável com a ideia de reencontrar Joanne. Como ele mesmo havia dito, o assunto estava resolvido. Conseguia entender com mais facilidade a situação das irmãs, embora as lembranças de seus momentos difíceis ainda lhe visitavam com frequência. Para Jonathan ainda era difícil se desfazer do nó que começou a surgir em seu peito no dia em que soube do verdadeiro destino de Nancy e que só piorou com o reencontro inesperado. Ainda trazia o coração mergulhado em culpa e por mais que tentasse disfarçar, Laura tinha total ciência de seus tormentos. Saber que Joanne estava bem ao lado de Mary, já lhe fazia sentir-se um pouco mais confortável consigo mesmo. Capítulo 30. Nova York, uma semana depois. Jonathan, Laura, Thomas e Lucy voltavam de um jantar com Andrew e Elizabeth. O encontro foi a pedido de Elizabeth, que queria explicar aos noivos pessoalmente o motivo da ausência dos Pearls no casamento de Lucy. Segundo ela, Andrew teria compromissos inadiáveis na data do evento, tornando inviável a presença de ambos. Laura não deixou de notar o olhar de reprovação da mãe em relação a Thomas, ao local escolhido e à brevidade da data, olhar que Laura conhecia tão bem. No caminho de volta, Lucy sugeriu que fossem ao seu apartamento para mais uma rodada de drinks. O assunto do casamento ainda prevalecia sobre qualquer outro. Apesar da chuva fina que caía, a noite estava agradável e claro que os pais de Laura logo tornaram-se o tema da noite. Creio que seus pais gostaram de Thomas, amor. O que acha, Jonathan? Acho que não gostaram nem um pouco. Fico feliz que já os conheça tão bem. Fosse pelo efeito da bebida ou pelo clima agradável, Thomas conduziu a situação de forma amistosa. Ainda bem que minha futura sogra está na Espanha. Seguramente compartilharia da mesma opinião da irmã. Pois o que importa de fato é minha opinião, ou estou equivocada? Lucy levantou o copo como prévia para um brinde. Somente a sua, Lucy. De ninguém mais. Laura propôs o brinde, seguida por todos, aos noivos. Aos noivos. Meninos, roubarei Laura por uns minutos. Para onde pretende levá-la? Quero a opinião de sua linda esposa sobre uns modelos de vestidos. A trago sã e salva. Lucy e Laura seguiram para o quarto, deixando Jonathan e Thomas a sós. Se vocês não estivessem nesse jantar, teria sido desastroso. Simplesmente ignore, Thomas. Serão felizes juntos. Nada mais importa. Eu sei. Em breve cursará a universidade. Está avançando a passos largos e tudo graças a seu esforço. Que importa o que pensam? Quero estar à altura de Lucy, sabe? Quero que ela tenha orgulho de mim. Ela já tem, meu amigo. Ela já tem. E você, como está? Noto que ainda não se refez daquela noite. Enquanto Thomas e Jonathan conversavam, Lucy mostrava algumas revistas para Laura. Em uma delas, Laura viu Louise, a prima de Jonathan, posando como modelo para uma loja de chapéus. Veja. É Louise. Creio que me lembro dela do seu casamento. É tão bonita, não é? Sim, é linda. Não sabia que atuava como modelo. Vou mostrar a Jonathan.
Lucy se deitou com algumas revistas nas mãos. Estarei aqui esperando. Laura caminhou pelo corredor e ao se aproximar da sala, percebeu que Thomas e Jonathan falavam sobre Nancy. Parou antes que pudesse ser vista. A conversa continuou. A verdade é que sempre me senti em débito com Nancy, mesmo quando estávamos juntos. Ela tinha muito amor, sabe? Era sempre tão solícita com minhas questões. E quanto a você? Crê que amava da mesma forma? Eu creio que sim. Enfrentei a rejeição de meus pais em relação a ela. Nancy era moça simples, eles sabiam disso. Agora você sabe como isso funciona. Sim, sei muito bem. Queria estar com ela de fato, mas creio que me acomodei com seu modo de conduzir a relação. Imaginei que o amor de Nancy bastasse para que tudo funcionasse, que eu não precisava fazer mais nada. Ela se importava por nós dois e não me pedia nada em troca. Laura escutava a conversa, enquanto seu coração batia acelerado e suas mãos tremiam. Tinha medo do que pudesse ouvir. Pensou em voltar para o quarto, mas resolveu ficar. Entre um gole e outro, Jonathan desabafava. Eu estava tão envolvido comigo mesmo que quando me dei conta, Nancy já não cabia mais na minha vida. Deve lembrar-se do que disse Johnny naquela noite. Edith colaborou para que se distanciassem. Pode ser que sim, mas o que quer que esta senhora tenha feito, contou com minha colaboração de alguma forma. Você sentiu quando se separaram? Sim. Creio que foi quando me questionei de fato quanto à minha forma de proceder, mas já havia um abismo entre nós. Voltar atrás não seria justo, com ela principalmente. Quando não mais soube notícias suas, imaginei que havia se fortalecido bastante para seguir com sua vida. Tal ideia me devolveu algo de paz de consciência. E então soube da verdade quanto a seu paradeiro. Um duro golpe, por certo. Sim, tal informação abalou-me deveras, Thomas. Sei da responsabilidade da senhora Edith nos problemas de Nancy, mas eu poderia ter agido diferente de sua mãe, e não fiz. Nesse caso, creio que o reencontro daquela noite foi algo positivo não somente para Nancy, mas para você também. Pode lhe falar o que creia já não ser possível ser dito. Não tenha dúvida. Sou grato por ter tido tal oportunidade. Deve superar o que fez ou deixou de fazer, Jonathan. Todos cometemos erros. Eles nos fazem despertar para a realidade. Lhe direi o mesmo que disse a Nancy naquela noite. Também precisa se perdoar, Jonathan, para de fato possa seguir em frente como planejou. Tem razão. Quero ser feliz com Laura, a amo tanto. Não consigo imaginar minha vida sem ela. Instintivamente, Laura levou as mãos ao peito. A revelação inesperada de Jonathan a fez sentir como se seus pés não mais tocassem o chão. Seguirei em frente, mesmo sabendo que tenho uma dívida com Nancy que jamais poderei pagar. Aprenderei a conviver com isso. Sei que conseguirá, meu amigo. Laura seguiu de volta para o quarto com passos leves. Lucy estava cochilando. Lucy. Lucy. Por Deus, adormeci. Creio que bebeu demais, isso, sim. Venha se despedir de Jonathan. Já se faz tarde. Laura sentia-se ainda mais equilibrada acerca do passado de Jonathan. Como Mary havia instruído que fizesse, já conseguia ver toda a situação com certa distância, o bastante para enxergar os fatos como eram e não como suas necessidades a faziam ver. Se esforçaria para fazer com que Jonathan aprendesse a conviver com sua dívida e vivesse sua vida da forma como de fato merecia. Naquela noite, adormeceu com firme propósito de abandonar o passado de forma definitiva. Faria Jonathan feliz de fato. Laura dormiu alguns minutos após deitar-se e após algum tempo, sentiu-se sendo levada por mãos amigas,
para longe de sua casa. Não conseguia ver as pessoas, nem mesmo como e para onde a levavam. Sem conseguir precisar a duração do trajeto, Laura sabia que havia chegado ao seu destino. Via Mary com nitidez, porém, outras pessoas que faziam parte da conversação não lhe eram perceptíveis. Sentiu a presença de Jonathan, mas não o viu, nem mesmo ouviu sua voz. Sua consciência terminava ali e após um longo tempo, despertou em sua cama novamente, envolvida pelos braços de Jonathan, que ainda dormia. Manteve os olhos abertos com dificuldade. Moveu delicadamente os braços do marido e calçou os chinelos. Ainda sentada na cama, lembrou-se das imagens de seu sonho sem sentido. Saiba que outras imagens lhe faltavam e por mais que se esforçasse, não conseguia trazê-las à sua mente. Respirou fundo e se deu conta de que seu coração estava leve. Sentia-se como se tivesse dormido por longos meses. Olhou para Jonathan mais uma vez e sorriu. O que quer que tenha vivido naquela madrugada, havia lhe devolvido em definitivo a paz que pensava haver perdido um dia. Laura sentia-se completamente refeita. Pensão, Mississippi, Nova Orleans, 2 semanas depois. Cecília estava às voltas com pratos e copos, enquanto os hóspedes desciam para o café da manhã. Mason tratava de consertar o encosto de uma das poltronas da recepção quando foi surpreendido por uma voz familiar. Não tem ninguém para nos atender? Mason virou-se e se deparou com Thomas e Lucy, cercado de algumas malas. Ora! Pois creio que estou tendo uma visão. Está bem lúcido, Sr. Mason, estamos de volta. O dono da pensão levantou-se prontamente e cumprimentou Thomas e Lucy com a alegria costumeira, mas vejam só. Cecily não vai acreditar quando eu disser. William, vá render Cecily, peça que venha com urgência. Por favor, Sr. Mason, não queremos atrapalhar. Imagina, senhorita. Cecily chorou como uma criança quando se foram, acredite. Ela vai gostar de ver vocês. Cecily deixou o salão apressada e caminhou até a recepção enquanto enxugava as mãos no avental. O que houve, Mason? Cruzou a porta e parou de imediato, incrédula com o que via. Se não são minhas crianças. Cecily correu em direção ao casal, abraçando-os com entusiasmo. Eu sabia que os veria em breve. Como está a senhora Cecily? Cecily afastou-se para olhar Lucy com mais detalhes. Estou bem e vocês? Como estão bonitos os dois. Trazemos boas notícias. Venham, vou lhes servir o café e conversamos. Mason, separe um quarto para eles. Como sabe que ficaremos no mesmo quarto? Ah, meu rapaz. Essa velha senhora já viu coisas demais nessa vida, mas aqui não me canso de ver um amor verdadeiro bem diante dos meus olhos. Thomas e Lucy sorriram. Vamos, Mason. Providência é tudo e leve a chave para eles no salão. Querem algum quarto em especial? Se o 206 estiver livre, agradecemos. Cecily tomou a palavra, pois se não estiver livre, faremos com que fique, não é Mason? Sim, claro. Vão comer. Já levo a chave. Cecily entrou no salão de braços dados com Thomas e Lucy. Sentem-se. Deixe-me olhar vocês mais uma vez. Como estão? Viemos lhe convidar, a senhora, o Sr. Mason, Tasha, e William para nosso casamento. Cecily sorriu emocionada, obrigada por se lembrarem dessa velha feiticeira. Seria impossível esquecê-la, Sra. Cecily, ainda que quiséssemos. Foi a chave para que tudo se resolvesse com Laura. Sua ajuda e sua amabilidade para conosco fizeram toda a diferença. Gostei tanto de vocês tão logo os vi. Serão tão felizes juntos. Lucy segurou as mãos de Cecily. Sentimos sua falta. Sentimos falta de Nova Orleans.
podem cruzar o mundo, mas esta cidade sempre esperará por vocês. Sabe o que dizem sobre Nova Orleans? O que dizem? Thomas olhava para Cecily com visível admiração. Pois dizem que das pessoas que vêm a esta cidade, tem aqueles que jamais voltarão. Mas entre os que voltam, há os que foram atraídos por algo ou algum lugar especial, mas Nova Orleans nunca fará parte de suas vidas de fato. Porém, aos que ainda que passem anos sem vir, carregarão a essência desse lugar para sempre e cada vez que voltam, é como se estivessem voltando para casa. Pois entendo bem cada palavra que diz, porque foi exatamente assim que me senti quando vi as casas de madeira coloridas, as varandas de ferro. Quando ouvi a música e o rio Mississippi, tão de perto, mais uma vez. Estava voltando para casa. Sim, Lucy. A sua casa. E ela sempre estará de braços abertos lhe esperando. A você e a seu marido. Lucy enxugou uma lágrima que caía do rosto de Cecily. Lucy e Thomas foram à casa de Mary no mesmo dia em que chegaram. A casa já estava em festa com os preparativos e a igreja de St. Louis já estava reservada. As ajudantes de Mary aceitaram a proposta de Lucy para prepararem a comida e decoração do jardim. Alguns dias depois, mesas brancas cobertas de toalhas coloridas já se espalhavam sobre o jardim de Mary, decorado com flores e fitas de todas as cores. O jazz tocava na vitrola intermitentemente. Johnny também colaborava, apesar de preferir se manter misturada ao grupo na maior parte do tempo, evitando um contato mais direto com Lucy. Tão logo o sol nasceu, Mary já estava a voltas com a organização do grande acontecimento. Queria que tudo estivesse perfeito, como o casal merecia. Lucy, precisa pegar o seu vestido. Nem parece que se casará amanhã. Eu não teria toda essa calma. Não estou calma, Mary, estou mais nervosa do que pode supor. Pois a costureira ainda precisa fazer a última prova. Vá. Tudo está sob controle. Laura e Jonathan, chegam mesmo hoje? Sim, devem estar a caminho. Trarão Ina, Sam e alguns amigos de Thomas. Ficarão no Hotel Monteleone. Sinto não ter uma casa maior para acomodar a todos. O que está nos proporcionando é mais do que podíamos imaginar, Mary. Olhe esse jardim e tudo o que fez. Sempre soube que haveria uma festa de casamento aqui. Está falando sério? Sim. Quando os vi no cemitério aquela noite, eu sabia que o seria o de vocês. Nunca mencionou isso. Não se tira do pé uma fruta que ainda está verde. Há coisas que precisam evoluir por si só. Me sinto tão honrada em ter lhe conhecido, Mary. Terá um lindo casamento, Lucy. E uma linda festa. Lucy abraçou Mary com carinho e profunda gratidão, eu sei. A tarde começava a cair quando o Mercury Sedan levando Jonathan, Laura e Ina, estacionou em frente à casa de Mary. Todos correram para o portão ao ouvir o som da buzina intermitente. Lucy e Mary vinham à frente. Laura desceu do carro e abraçou Mary, que retribuiu o gesto com o carinho e saudade. Como é bom te rever, Laura. Mary olhou para Laura com mais atenção, pois veja só. Está tão corada e bem disposta. Jonathan e Ina aproximaram-se. Como vai, senhora Lavu? Senhor Jonathan. Bom revê-lo também. Como estão? Estamos bem, Mary. Felizes de estar em sua cidade finalmente. Ina. Vejo-lhe muito bem também. Obrigada, senhora Mary. Chegaram há pouco. Jonathan tomou a palavra. Chegamos no fim da manhã. Nos acomodamos no hotel, desfizemos as malas, essas coisas. Laura e Lucy se abraçaram. E quem veio com vocês? São Charles e Dan. Thomas ouvia ao lado de Lucy,
E Travis? Não conseguiu vir. Parece que está namorando uma moça que não poderia se ausentar por tanto tempo. Imaginei que isso aconteceria. Estão todos no hotel? Sim, Dan pediu que você e Lucy fossem lá mais tarde. Quer que o levem para conhecer a cidade. Somente depois de terminar a instalação das lâmpadas da entrada, Thomas. Jonathan se aproximou de Thomas. Vejo que se adaptará bem à vida de casado. Até amanhã tenho algo de tempo para reconsiderar. Pois tente, Sr. Thomas. Lucy entrou na brincadeira. Por que não ficam no mesmo hotel que nós? A pensão Mississippi tem um significado importante para nós, Laura. Sabe disso. Bem, vamos entrar. Verão muitas pessoas. Não se intimidem. Mary caminhou até a porta de entrada. Laura abordou com discrição, enquanto os demais seguiram. Joane está? Sim. Está na cozinha com as outras. Ainda é um problema para você? De modo algum. Espero que para ela também não seja. Não quero causar nenhum desconforto. Não causará. Está ótima, Laura. E não me refiro somente à sua aparência. Laura e Mary pararam na varanda, sozinhas. Laura usava um tom revelador. Mary, há algumas semanas tive um sonho incrível. Não saberia descrevê-lo, apenas posso lhe dizer que despertei no dia seguinte como se uma espécie de ferida em mim tivesse por fim cicatrizado. Não encontro definição melhor. Não me diga. Você estava lá. Não teve o mesmo sonho? Não me recordo. Foi tão real. Como nosso encontro antes de nos conhecermos. Lembra-se? Sim, claro. O fato de eu não me lembrar não quer dizer que não tenha sido real. Talvez só caiba a você reter tais lembranças. Fato é que desde esse dia, não tenho do que me queixar. Sinto-me muito bem disposta, mesmo em relação às questões que me atormentavam. Até mesmo quando pensei nisso e tudo o que aconteceu. Sobretudo em relação a isso. Isso é ótimo, Laura. Estou muito feliz que tenha alcançado esse estado. Sabia que seria capaz. Lucy interrompeu a conversa. Ei! Resolveram ter segredos agora? De forma alguma. Já estamos entrando. Mary deu a mão a Laura e sorriu. Vamos. Sim, vamos. Capítulo 31. No sábado seguinte, dia 28 de outubro, às 18 horas, a Catedral de St. Louis estava pronta para receber Lucy Thomas. A igreja era simples, mas seus detalhes em madeira esculpida e pinturas não deixavam nada a desejar às caras pedras das imponentes igrejas da Europa ou até mesmo de Nova York. Além de Cecily e sua família, Lucy havia convidado Lily e todos que havia tido contato tanto na festa de Erzulie, como no dia do conjuro do cemitério. A igreja estava enfeitada com flores amarelas na entrada e pétalas espalhadas pelos cantos do corredor por onde a noiva passaria. Thomas esperava Lucy no altar vestindo um terno cinza com gravata preta. Estava nervoso a ponto de não conseguir olhar para nenhum outro lugar, além do fim do corredor que levava à entrada da igreja. Com pouco mais de 20 minutos de atraso, Lucy cruzava a porta da catedral ao som da marcha nupcial de Félix Mendelssohn. Seu vestido de renda branco com mangas médias marcava a sua cintura sutilmente. Seu cabelo estava preso em um coque baixo, com um discreto arranjo de flores que enfeitava a lateral do penteado. Seu buquê era branco e simples. Olhou para Thomas, que sorriu assim que pôde ver sua futura esposa mais de perto. Lucy sorriu de volta. Veria aquelas covinhas todos os dias de sua vida. Cecily chorava discretamente. Foi amparada por Mason, Jonathan e Laura,
de mãos dadas no altar, se entreolharam. Lembraram-se do dia em que se casaram e das esperanças que sentiram em construírem uma vida nova juntos. Não imaginavam que passariam por uma prova tão difícil, mas ali estavam, certos de que não haveria outro caminho pelo qual desejariam seguir. Joane olhava para o altar dourado com admiração. Lia com atenção as palavras que diziam: "Este é o rebanho de Deus que tira os pecados do mundo." Teve enorme dificuldade em conter as lágrimas. Pediu por Nancy que sua irmã encontrasse um descanso para seu coração atormentado. Pediu por Edith que um dia a despertasse para uma nova maneira de ver as coisas e pediu por ela mesma que um dia talvez seus pecados pudessem ser perdoados. O padre abençoou os recém-casados, que deixaram a igreja de braços dados. O sonho havia se tornado realidade. Do lado de fora, Lucy e Thomas recebiam os cumprimentos dos convidados. Laura estava encantada com a arquitetura da catedral. Resolveu acender uma vela no interior da igreja. Entrou novamente na igreja e, após comprar a vela, se dirigiu à frente do altar. Para sua surpresa, Joane estava lá, ajoelhada, terminando uma oração. Fez o sinal da cruz e se levantou. "Desculpe, não quis atrapalhar sua oração." "Não atrapalhou, senhora Laura. Eu já havia terminado." "Com licença." "Joane, poderia ficar um segundo?" Joane interrompeu seus passos. "Sim, senhora. Sei como ainda se sente em relação a tudo o que aconteceu naquela casa. Quero lhe pedir para deixar o passado onde ele está. Não podemos ser escravos dos nossos erros. Não carregue essa mácula em seu coração. Jamais poderei desfazer o mal que causei. Tem razão, não tem poder sobre as escolhas que fez, mas olhe à sua volta, Joane. Tem o poder da escolha agora. E está se saindo bem. Me perdoe, senhora Laura. Não merecia nada do que fizemos. Eu perdoo você, Joane." Laura segurou as mãos de Joane. "Enxugue suas lágrimas e olhe para mim." Joane obedeceu. "Precisa recomeçar de fato, Joane. Deve isso a si mesma." "Sim, senhora." "Não gaste sua vida com mais amargura." Laura abraçou Joane. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mary assistiu à cena da porta da igreja, enternecida. Virou-se e voltou para o grupo no lado de fora. A casa de Mary estava de portas abertas. Amigos mais íntimos e clientes chegavam para compartilhar a alegria da união que se consolidava naquela noite fria de um céu sem nuvens, onde a lua nova abençoava o amor de Lucy e Thomas, ao som do jazz que tocava na vitrola. Joane estava visivelmente mais feliz. A conversa com Laura fez com que entendesse que não precisava conviver com o peso da culpa que carregava. Aqueles seriam novos dias, dias melhores. Cecília e Laura conversaram por quase toda a noite. As histórias de Cecília acerca dos loas e dos rituais enchia Laura de encantamento. Jamais imaginou sentir tamanha afinidade com uma cultura a qual não teve qualquer contato na maior parte da sua vida. Pelo contrário, sempre se via cercada de preconcepções em relação a elas. Negativas, na maior parte das vezes. Lucy e Thomas estavam inseparáveis. Dançavam, comiam e bebiam. Às vezes precisavam olhar com mais atenção para tudo que lhes cercava para se darem conta de que era real. Acabaram de casar-se em Nova Orleans. Passariam a noite na pensão de Mason e Cecily, no quarto 206. No dia seguinte, cruzariam o rio Mississippi em um passeio de barco. Tinham um ao outro, afinal. Jonathan, Laura e os convidados de Nova York ficariam em Nova Orleans mais um dia, a fim de conhecerem melhor a cidade. A festa invadiu a madrugada.
Quando os convidados começaram a deixar a casa de Mary, Lucy e Thomas se preparavam para partir. O quarto 206 os esperava. Despediram-se mais uma vez, agradeceram a Mary por toda a ajuda. As ajudantes de Mary terminavam de arrumar a cozinha enquanto Jonathan, Sam e Charles conversavam. Laura observava as flores do jardim. Quando Mary se aproximou, foi uma linda festa. Sem palavras para definir, Mary. Lucy tinha toda a razão, esta cidade é mágica. Estou encantada. Lucy pediu que organizasse uma festa tradicional. Estava perfeita. Lucy foi muito generosa com as moças. Estão cantarolando na cozinha. Merecidamente. Estava tudo impecável. Se aproxima a hora de um novo até breve, não é? Sim. Pois da próxima vez, faço questão de recebê-las para um jantar em minha casa. Recebê-las? Mary sorriu satisfeita. Johnny será bem-vinda em nossa casa. Ela sabe disso. Alegro-me que tenha entendido, Laura. Estou tão feliz, Mary. Sinto-me como se despertasse de um longo sonho. Minha felicidade estaria completa se Jonathan por fim aprendesse a viver com suas lembranças. Não é justa com ele mesmo, afinal seu equívoco não foi tão grave a ponto de torturar-se dessa maneira. Me entristece ver que é tão duro consigo mesmo. Jonathan sente-se em dívida. Ele está aprendendo a conviver com ela, mas só se livrará deste sentimento de fato, quando conseguir pagar seu débito. E será que terá essa oportunidade? A ninguém é negado o direito e o dever de liquidar suas pendências, Laura. Pequenas ou grandes. Quem sabe o peso delas, é o devedor. Tem razão. E espero que esse dia não tarde a chegar. Não tardará. Mary se aproximou de Laura. Vamos, me dê um abraço. Contarei os dias para vê-los novamente. Nós também, Mary. Nós também. Sábado, uma semana depois. Mary e Johnny caminhavam pela Bienville Street enquanto conversavam. Johnny tinha muitas perguntas acerca dos livros que lia e Mary as respondia, com seu costumeiro entusiasmo em passar adiante tudo o que sabia. Em dado momento, decidiram ir ao Café do Monde, na Decatur Street. Sentaram-se em uma mesa ao ar livre e pediram 2 cafés com bagnettes. Não se esqueça que segunda-feira terá que assinar os papéis da casa. Está em minhas anotações. Preciso me beliscar para saber que não estou sonhando. Senhor Jonathan é um homem bom. Sempre foi um homem de bom coração. Lhe serei eternamente grata. Fez uma excelente escolha. A Bourbon Street está cada dia mais conhecida pelos turistas. Sim, pretendo alugar para fins comerciais, somente. Quem sabe um dia poderá abrir seu próprio negócio. Quem sabe? Um restaurante ou algo assim. Comece a considerar tal passo. Sabe, Mary, às vezes penso em Nancy. Sinto-me culpada por estar tão feliz sem nem mesmo ter notícias suas. Pois deveria confiar mais na providência divina. Eu confio. É que queria tanto ter a certeza de que está no caminho certo. Nancy está bem. Não deveria se preocupar. Sabe algo que eu ainda não sei? Mary suspirou profundamente. Quando chegarmos em casa, lhe mostrarei algo. Está bem. Johnny já não cabia em si de vontade de voltar para casa. Termine o seu café tranquilamente. Johnny tentou manter o equilíbrio diante da sutil advertência de Mary. Será que Charles conseguiu ter avanços com minha mãe? Pelo que Lucy contou, ela está praticamente senil. Não creio ser difícil interná-la. Tomou a decisão correta em pedir que Jonathan intercedesse. E mais uma vez ele ajudou-me sem questionar.
creio que ela terá um fim digno devidamente instalada. Espero que Edith se dê essa oportunidade. Ao contrário do que Joanne esperava, Charles não conseguiu levar Edith para o hospital psiquiátrico. A senhora percebeu que seria levada e reagiu de forma inesperada. Se houvesse gritado ou se descontrolado de alguma forma, seria mais fácil comprovar sua insanidade e Charles teria carta branca para interná-la, mas não foi o que aconteceu. Edith chamou os policiais que faziam ronda no quarteirão em que costumava pedir dinheiro e pediu calmamente que intercedessem por ela, já que estava em perfeitas condições mentais e conformada com sua situação. Edith usou argumentos convincentes e Charles não teve alternativa a não ser simplesmente tentar convencê-la. Senhora Edith, por que insiste em permanecer nas ruas? Sua filha está tentando interceder em sua situação, inclusive deixando claro que caso tenha mudado de ideia, ela lhe leva de volta a Nova Orleans, para junto de suas irmãs. Não sei do que fala. Meu nome é Nancy e eu não tenho filhos. Se o senhor continuar a me importunar, chamarei a polícia novamente. É o que quer. Deixe-me em paz, por favor. Está bem. Não a importunarei mais. Com licença. Charles se afastou e Edith resmungou, quer aliviar sua culpa, Joanne. Pois bem, morrerá de remorso em saber que a sua mãe morreu nas ruas, largada à própria sorte. É tudo o que terá de mim. Algumas pessoas passavam e colocavam moedas em um pote que Edith sustentava nas mãos. Jonathan se deu por vencido e lamentou não ter ajudado como Joanne gostaria. A conversa pela qual Joanne tanto esperou, por fim, aconteceu no fim daquela tarde de sábado. Mary acabava de acender as velas no altar quando chamou Joanne. Seus dons estão se aprimorando a cada dia. É importante que saiba que para que possa usá-los da maneira correta, é preciso que esteja sempre equilibrada e com as boas intenções ao seu lado. Nunca se esqueça que nossas escolhas podem ser nossas asas ou nossas correntes. Eu não esquecerei. Perguntou-me se eu sabia algo que você ainda desconhece. Sim, eu sei. Uma noite estive com Nancy durante o sono. Joanne podia sentir seu sangue pulsando em suas veias. Continuou calada, buscando o equilíbrio que sabia ser necessário. Laura e Jonathan também estavam lá. Como Nancy estava? Com esperança. Esperança no porvir. Por que vocês estavam com ela? Poderá ver por você mesma, se concentrar-se. Mary tocou o braço de Joanne e fechou os olhos. Joanne fez o mesmo. Após alguns segundos, Joanne começou a ver imagens que surgiam e desapareciam, independentemente de sua vontade. Abriu os olhos abruptamente. Calmamente, Mary advertiu, apenas concentre-se. Joanne voltou a fechar os olhos e esvaziou sua mente. Quando se deu conta de si mesma, estava em uma espécie de gramado bem cuidado. Não havia árvores, tampouco flores. Nancy estava assentada ao lado de um homem de brandas feições. Viu Jonathan, Laura e Mary aproximarem-se, guiados por dois senhores. O homem que estava ao lado de Nancy apresentou-se como Reece e tomou a palavra. Nossa irmã está apta a ter uma nova experiência na carne. Seu perispírito está praticamente reconstituído, o que lhe dará pouquíssimas ou quase nenhuma impressão de desajuste em seu novo invólucro. Nancy permanecia calada. O senhor ao lado de Laura estava pronto a se pronunciar. Laura. Lhe trouxemos aqui porque diante de seus inegáveis avanços, entendemos que pode considerar a ideia de colaborar de maneira decisiva para o reerguimento de Nancy. Muitas vezes pediu que tivesse a chance de ajudar Jonathan com seus débitos e pediu com sinceridade. Pois bem, pode ajudá-lo, ajudando Nancy a ter uma nova família. Jonathan a ouvia emocionado. Laura começava a entender o que lhe estava sendo proposto,
Está falando sobre Jonathan e eu sermos os pais de Nancy. Sim. É importante que saiba que tanto você quanto o Jonathan têm a bênção da escolha, ou seja, têm livre-arbítrio para decidirem nesse caso. Já sabemos a inclinação de Jonathan, logo a decisão final é sua. Se não aceitar, nada acontecerá. Sabemos do desejo de Jonathan em quitar seu débito, porém, tal petição não deverá se impor no seu destino. Laura olhou comovida para o marido e olhou novamente para um senhor de cabelos brancos. Eu aceito. Aceito. Nancy chorava copiosamente. Laura e Jonathan se abraçaram. Obrigado, Laura. Laura sorriu, igualmente emocionada. Reécio se dirigiu a Mary. Jonathan e Nancy têm uma longa história. Infelizmente, nosso irmão falhou mais uma vez. Se Laura não tivesse aceitado tal missão, esperaríamos uma nova oportunidade para que Jonathan tentasse mais uma vez. Porém, graças ao seu empenho, Mary, Laura conseguiu dissipar as nuvens densas que obscureciam sua visão. Não somente ajudou a libertar Nancy e Joanne, como também a Laura. Fez um belo trabalho. Mary ouvia as palavras do mentor, comovida. Eu estava bem amparada. Nós sabemos, Mary. Nós sabemos. Joanne começava a se afastar do cenário em que estava, apesar do esforço em permanecer. Abriu os olhos e custava acreditar no que havia acontecido. Agora tem a sua resposta, Joanne. Por Deus. Minha irmã voltará. Laura guardou apenas as impressões deste encontro. Não tem consciência dele. Jonathan tampouco. Jamais devem inteirar-se deste fato. Sim, claro. Jamais saberão. A senhora Laura aceitou minha irmã, Mary. Ela aceitou minha irmã. Sim. Por fim, Nancy seguirá em frente. Terá pais tão amorosos, Mary. Por Deus, como sou grata. Joanne ajoelhou-se diante do altar enquanto Mary lhe amparava. Fizeram juntas uma prece pelas bênçãos do recomeço. Capítulo 32. 2 meses depois, Laura descobriu a gravidez. Jonathan não cabia em si de felicidade. A viagem para Paris foi adiada mais uma vez, mas não estavam preocupados com ela. No início do outono de 1947, Mary nasceu. Lucy e Thomas foram seus padrinhos. Jonathan cercava a filha de todos os cuidados possíveis. Era um pai dedicado e amoroso. Laura sentia-se realizada com a família que havia construído ao lado do grande amor da sua vida. O quarto de Mary já estava pronto 2 meses antes do seu nascimento. Os tons de branco, bege e caqui prevaleciam. Os móveis eram brancos com detalhes em madeira cor de mel. As paredes eram de lambril de madeira. Prateleiras eram decoradas com ursos de pelúcia de vários tamanhos e cores. Uma penteadeira decorava o canto do quarto, onde cremes, loções e pequenos objetos de higiene se acomodavam. O inverno acabava de chegar quando Mary e Joanne saíram de Nova Orleans especialmente para conhecer Mary Ward. Entraram no pequeno cômodo acompanhadas por Laura. Mary dormia em seu berço, aconchegada entre lençóis e almofadas. Daqui a pouco despertará para mamar. Não se preocupem. Joanne foi a primeira a se aproximar. Havia sido instruída por Mary a não se deixar levar pelas emoções que provavelmente lhe dominariam quando visse a pequena pela primeira vez. Porém, no momento em que Joanne a viu, foi impossível controlar as lágrimas que caíam sem pedir licença. Laura notou a comoção de Joanne. Está tudo bem? Desculpe-me, senhora Laura. Por um momento pensei que esta cena poderia jamais ter acontecido se Mary não tivesse impedido minhas ações infelizes. Laura abraçou Joanne compadecida. Por favor, Joanne. Não faça isso com você mesma.
Olhe, vamos. Laura colocou Johnny novamente em frente ao berço. Aconteceu. Os rumos mudaram e boa parte com sua ajuda. Mary achou melhor não interferir. Johnny havia conseguido reverter a situação. A pequena Mary despertou. Laura pegou no colo enquanto Mary e Johnny se aproximaram. Veja, Johnny, é o recomeço de nossa história. Laura não fazia ideia de que falava uma verdade absoluta. Mary segurou a pequena com cuidado e a benzeu. Olhou para Johnny, que se preparou para ter sua irmã nos braços mais uma vez. Segure, Johnny. Esta é Mary Bellard. Uma página em branco, pronta para ser escrita. Johnny a sustentou como quem guardava o mais valioso dos tesouros. Escreverá uma linda história, Mary Ward. Tem pais amorosos que guiarão sua mão. Johnny beijou o rosto delicado de Mary com carinho. Nancy estava de volta à vida de Jonathan, com o consentimento e a bênção de Laura. Sem imposições, apenas pelo seu livre-arbítrio, como devia ser. Nova York, 1951. Uina passeava com Mary no jardim, enquanto Laura e Sam arrumavam as bagagens na mala do Rolls Royce. Uina. Sua mala está aqui com as outras. Sim, senhora Laura. Ao lado da mala de Mary. Por que não comem algo rápido antes de irmos? Talvez esperemos muito tempo no aeroporto. Uina e Mary se aproximaram de mãos dadas. Senhora, Mary quer comprar aqueles bonecos com bala dentro. Posso ir com ela, não levará mais que alguns minutos. Por que quer isso agora, filha? Quero levar comigo, mamãe. Creio que não devemos arriscar. Estamos em cima da hora. Jonathan se aproximou com uma pequena maleta. Sam, coloque essa aqui também. Mary correu para os braços do pai, que prontamente a colocou no colo. Está linda, minha princesa. Está animada para andar de avião? Sim, papai. Jonathan, Mary quer comprar umas balas aqui perto. Acha que dará tempo? Sim, claro. Uina, tente ser breve, tudo bem? Jonathan colocou a filha no chão. Sim, senhor, com certeza. E não largue a mão do Mary nem por um segundo. Não se preocupe, senhor Jonathan. Uina e Mary seguiram em direção ao portão enquanto Jonathan as olhava. Pena que Thomas e Lucy não poderão ir conosco. Thomas está quase se formando, Laura. Não poderá perder tantas aulas. Sim, eu sei. Jonathan abraçou a esposa. Voltaremos outras vezes e eles poderão ir conosco. Será que Mary enjoará no voo? Dizem que balança tanto. Deixe a mão sua boneca e tudo o que ela mais gosta. Assim se distrairá. Estou tão animada. Vamos para Paris finalmente. Sim, meu amor. Depois de alguns anos de atraso. Jonathan e Laura se beijaram enquanto Sam se afastava discretamente para não atrapalhar o momento. Uina não encontrou o que Mary queria na loja próxima e resolveu tentar em um comércio um pouco mais afastado. Vamos rápido, sua mãe me mata se perdermos o voo. Como Uina havia previsto, encontrou o que queria. Mary deixou a loja sorrindo, de mãos dadas com Uina. Mais à frente, Edith caminhava com um pedaço de pão dormido nas mãos. Parou no meio da calçada, sem acreditar no que via. Olhou fixamente para Mary e começou a gritar, seguindo em sua direção. Nancy. Nancy. É minha filha. Minha filha. Assim que viu Edith se aproximar, Uina colocou Mary em seu colo com o cuidado de virá-la para a direção oposta. Afaste-se ou eu chamo a polícia. Vocês roubaram minha filha. Seus monstros. Se afaste, senhora, por favor. Se afaste. Todos pararam para ver a cena.
Um policial que estava em outro quarteirão foi chamado para interceder. O que está havendo aqui? Apesar do nervoso que sentia, Uina conseguiu falar. Esta mulher é a louca. Quer pegar a menina? Sim, nós vimos. Vários transeuntes falavam ao mesmo tempo. A senhora é a mãe da criança. Eu cuido dela. Trabalho para o senhor e a senhora Ward. A menina é filha do senhor Ward. Sim, senhor. Edith entrou em desespero. Mentira. É minha filha. E Nancy, minha filha. Mais 3 policiais se aproximaram. Um deles reconheceu Edith. Essa mulher vive causando problemas. A vejo sempre na Quinta Avenida. É louca. O que ela fez desta vez? Tentou roubar a filha do Sr. Ward. Não posso crer. Temos que levá-la. Uina observava a cena atônita. O policial segurou Edith à força e a levou para o carro. Não se preocupe, esta não volta mais para as ruas. Lugar de maluco é no hospício, não é, senhora? Qual o seu nome? Uina. Precisa nos acompanhar, senhora Uina. Viajarei com a família. Temos que estar no aeroporto em alguns minutos. O policial que trabalhava nas imediações interveio. Não é preciso. Temos testemunhas suficientes da tentativa de sequestro. Virou-se para Uina, solícito. Diga ao Sr. Ward que não se preocupe. O assunto está resolvido. Isso espero. Uina sentiu algo de alívio. Tenho certeza disso. Boa viagem para vocês. Uina olhou para Mary, tentando se manter o mais natural possível. Está tudo bem, meu amor? Mary estava a parte de tudo o que a cercava. Sim, Uina. Podemos ir embora. Claro que sim. Uina a colocou no chão. Me dê a mão. Vamos para casa. Dentro do carro da polícia, Edith chorava e gritava descontroladamente. Minha filha. Minha filha. Ela é minha. Minha. Pois a senhora se acalme. Está presa em flagrante e seguramente lhe encaminharão para um hospital psiquiátrico. Se não se controlar, vão lhe dar injeções para que apague, me ouviu? Controle-se. Edith resmungava enquanto o policial lhe algemava. Malditos. Malditos. Laura deixou algumas instruções com Sam e Lydia e já estava pronta para deixar a casa. Uina e Mary passaram pelos portões apressadas. Desculpe, senhora, o que Mary queria não havia nesta loja próxima. Tivemos que ir até a outra. Já estava preocupada. Conseguiram por fim? Sim, senhora. Então certifiquem-se de que não esqueceram nada. O cachecol de Mary está acessível. Precisamos estar atentas ao frio para que não tenha dores de garganta. Já está tudo pronto de nossa parte, senhora. E o cachecol está na bolsa menor. Por mim, podemos ir. Onde está Jonathan? Foi buscar o casaco, senhora. Ali está. Jonathan caminhou apressado na direção ao carro. Vamos então. Pegou Mary no colo mais uma vez, comprou o que queria. Sim. Então despeça-se de Sam e Lydia. Mary abraçou os empregados, ainda no colo de seu pai. Laura observava a cena enternecida. Em breve já estará uma mocinha para tanto colo, não é, Mary? Mary sorriu e agarrou-se a Jonathan, provocando o riso dos presentes. Será sempre minha garotinha, não é, filha? Sim, papai. Pois então vamos, ou perderemos o voo. Laura despediu-se e entrou no carro, rumo ao Aeroporto Internacional JFK. Uina ainda tinha em mente os acontecimentos de alguns minutos atrás.
Edith estava completamente louca. O que disse teria algum fundamento. De uma coisa tinha certeza, jamais falaria sobre o ocorrido. A conversa com Laura durante o trajeto fez com que parasse de pensar no assunto, ao menos por breves momentos. Uma semana após se instalar em Paris, Laura já estava perfeitamente ambientada. A cidade-luz era exatamente como havia imaginado e um pouco mais. Uina cuidava de Mary com dedicação. Havia se transformado em sua ama por vontade própria. Desde o evento com Edith em Nova York, não olhava mais para Mary do mesmo jeito. A amava da mesma maneira, mas se via ainda mais preocupada com seu bem-estar do que antes. Lembrou-se do reencontro de Nancy e Jonathan na sala da mansão e entendeu, no seu modo de ver as coisas, que Deus, em sua infinita bondade, tenha dado a Nancy mais uma chance de ser feliz. Apesar de suas firmes convicções acerca da veracidade das palavras de Edith, Uina entendeu que o passado precisava ser esquecido para que o presente acontecesse da melhor maneira possível. Jamais falaria sobre o ocorrido, tampouco sobre suas suspeitas. Apenas cuidaria para que a família Ward se mantivesse unida. Mary era agora uma linda menininha de cabelos castanhos que aprenderia a amar e a ser amada. Isso era tudo o que precisava saber. Em um fim de tarde, Laura e Jonathan estavam sentados em frente ao chafariz do jardim de Tuileries, observando Mary jogar sementes para os pássaros. Jonathan, esqueci de lhe falar, Mary telefonou no dia em que viajamos. Não me diga. Está tudo bem? Sim, está. Parece que Johnny fez um negócio da China. A Bourbon Street é a nova sensação dos turistas e seu restaurante está dando muitos lucros, apesar de ainda ser pouco conhecido. Que boa notícia! Temos que visitá-las, já faz uns 6 meses que estiveram em Nova York, não é? Creio que sim. Johnny ficou tão apegada a Mary. Sim, é verdade. Parece que Thomas e Lucy irão para lá nas próximas férias. Podemos aproveitar e ir com eles. É uma oportunidade. Charles pode cuidar de tudo na minha ausência. Jonathan parou para olhar o céu de Paris por um tempo. Em que está pensando, Sr. Jonathan? Como o tempo passa rápido. Estamos caminhando para 6 anos de casados e parece que foi ontem que meu pai me falou de você e me pediu que considerasse um encontro. Me lembro bem do dia em que nos vimos a primeira vez. Eu sabia que me apaixonaria por você. Jonathan beijou a mão da esposa. Amo você, Laura. Eu sempre te amei. Eu também. Mary correu na direção de seus pais. Papai. Vem, vamos dar comida aos pássaros. Jonathan beijou Laura com o carinho de sempre. Volto já. Laura assentiu com um sorriso. Jonathan e Mary caminharam de mãos dadas. O sol começava a se esconder, mas ainda refletia sua luz no lago cor de prata. Mary brincava sob o olhar protetor do pai. O sorriso de Jonathan se iluminava a cada gesto da filha, que buscava o seu abraço para fugir dos pássaros que os cercavam. Laura olhava a Jonathan e Mary juntos e teve a certeza de que seu marido, por fim, aprendeu a conviver com os fantasmas do passado. Sentiu uma brisa leve tocar o seu rosto e suspirou profundamente. Tudo estava de volta ao seu devido lugar. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Junte-se a nós, se inscreva no canal, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, e compartilhe, o seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.
Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.